Agradeço, Deus, por ter trazido nesta noite. Senhor, como é bom estar em tua presença, Pai. Eu te peço, Senhor, que o Senhor venha continuar nos abençoando, Pai. Nos dando o teu poder, nos dando a tua graça. Senhor Deus, fala conosco aqui nesta noite, Pai. Unge o nosso pastor, fala na boca dele para nós, Pai. Unge os nossos ouvidos, Senhor. Ajude as nossas vidas, Pai. Senhor, abençoa, liberta, Senhor, cura, Senhor, salva, Senhor. Nós precisamos de Ti, ó Pai. Ajude-nos, ó Deus, nós te pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Somente creio. Boa noite, com o Senhor Jesus. Deus abençoe a todos os irmãos. Vamos aproveitar que nós já estamos em pé e vamos ler o livro de São Mateus, capítulo 24. Louvado seja Deus. O livro do Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 24. Essa noite eu quero falar sobre a semelhança do Espírito. Em querer enganar. A semelhança do Espírito em querer enganar. Mateus 24, verso 24, está escrito assim: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganaria até os escolhidos. Eis que eu vos tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais, ou eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. Vamos então inclinar as cabeças e vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai Celestial, nós estamos aqui, Senhor, nesta hora, pedindo ao Senhor a graça e misericórdia. Senhor Deus, derrama o teu poder, derrama a tua graça sobre nossos corações. Nós sabemos, ó Pai querido, que a tua palavra, ela é vida. A tua palavra é viva e eficaz.
Senhor Jesus, nós sabemos que a Tua palavra é a pura verdade do Senhor. Ela, para nós, é o benefício da nossa alma. É através dela que nós alimentamos. É através dela que a nossa alma é alimentada. É através dela que a nossa alma é nutrida. Senhor, perdoa nossas falhas, perdoa nossos pecados cometidos na Tua presença, no nome do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Que Deus abençoe cada um dos irmãos. Amanhã é culto Jardim das Rosas, né? Creio que os irmãos vão estar lá, os que vão estar lá, né? Sábado nós temos reunião lá em Brumadinho, município chamado Aranhas, município de Brumadinho. Muito bem, irmãos, eu estou aqui com a mensagem na mão, titulada Os Ungidos dos Últimos Dias. Os Ungidos dos Últimos Dias. Eu estava conversando com uma pessoa que faz parte desse grupo chamado Grupo da Abertura da Palavra. E nós conversando pelo WhatsApp, ele citou para mim esse versículo 27 de São Mateus, capítulo 24, falando que esse versículo foi a vinda do Senhor Jesus Cristo lá no Monte Pôr do Sol. Quando a nuvem apareceu e formou, através de 7 anjos, aquela que você vê ali à minha esquerda e à sua direita, a nuvem sobrenatural. Agora, vocês devem estar perguntando assim, por que eu estou mencionando isso? Por que eu estou falando sobre isso? Eu estou falando do seguinte: se muitos irmãos dessem mais ouvidos à mensagem, dessem mais atenção que está sendo pregado, que está sendo visto, que está sendo falado, vir na igreja para poder aprender, vir na igreja para poder ser ensinado. Não vir na igreja apenas por vir. Não vir na igreja apenas por cumprir uma tarefa religiosa. Mas vir na igreja com o sentimento e o desejo de aprender. De sair melhor, com conhecimento, não com conhecimento humano, não que a sua mente será maquiada, mas uma mente aberta no sentido de que toda coisa fechada esteja por lá de fora, toda errada. Então, nós vemos hoje, por exemplo, muitos ismos, muitas tonterias, muitas doutrinas que se levantam, que já estão se levantando, ou algumas que irão se levantar, de forma que nós estamos cientes que não existe nenhum espírito, nenhuma doutrina que se levanta se não tiver espírito para dar água. Se não tiver um espírito que também aceita aquilo. Por mais espúria, por mais terrível, por mais grotesca e trusca seja tal doutrina,
sempre vai ter um louco, uma louca, um doido, uma doida, para poder atender aquele espírito, para atender e aceitar aquela doutrina. No entanto, nós estamos vivendo numa era cujo espírito é muito sensível. Eu quero dizer assim, sensível, porque ele vem através da coisa verdadeira. Se você observar, todas as doutrinas que existem no mundo, as várias que existem no meio religioso, no meio das igrejas, elas são baseadas em escrituras praticamente isoladas da Bíblia. A maioria das doutrinas, das doutrinas, dos ensinamentos, são tirados da Bíblia. E às vezes tem pessoas que sustentam aquela doutrina, o seu ponto de vista, e vai longe. Assim também não existe nenhum ismo, nenhuma doutrina, não existe nenhum ensinamento interpretativo no grupo da mensagem, se não tiver saído da própria mensagem. Porque as pessoas encontram chave, encontram base para sustentar. E então eles acham ali um parágrafo que parece com outro parágrafo, e que aquele outro parágrafo vai se parecer com outro parágrafo. E assim a doutrina é baseada numa formulação de palavras do irmão Branham, nas quais as pessoas sustentam aquela visão. Por isso que o Espírito, neste último dia, esse Espírito, ele seria um Espírito que praticamente somente o eleito, mais nada. Vou falar e repetir outra vez. Só o eleito. Só o eleito e mais nada que não pode ser enganado. Só o eleito, mais nada. Agora, por que eu estou falando isso? Porque às vezes, estamos aqui, é uma igreja simples, é uns irmãos simples, e, no entanto, pode acontecer que alguns dos irmãos ou das irmãs, ou qualquer outro irmão, venha a atender ou a inclinar a certo tipo de espírito. E, no entanto, se esse irmão ou se essa irmã não tiver uma boa dose de fé enraizada, que foi regada, que foi ensinada aqui na igreja, pelo ministério, pelo pastor. E se qual irmão ou qualquer irmã, seja qualquer um desses, que aceitarem ou então inclinarem a receberem e a caminharem na qualquer luz dessas, qualquer interpretação dessas, eu ficarei de uma certa maneira triste e de uma certa forma alegre. Você fala assim, por que, pastor? Porque triste por causa de uma coisa, porque aquela alma foi arrebatada a um espírito perverso, doutrinário. E alegre, porque não deixei de anunciar todo o conselho de Deus. Amém. Entendeu o exemplo? Não faltou ensinamento, não faltou doutrina. Por exemplo, aqui, na minha igreja, no meu ministério, por exemplo, seja aqui, Citrolândia, Mário Campos, seja onde tem irmãos que está debaixo do nosso ministério, que se inclinar para a doutrina do retorno, já foi ensinado sobre isso. Inclinar para a doutrina da dualidade, já foi ensinado sobre isso. Inclinar para a doutrina da reprofetização, do Osmar, que não crê que tem mais sangue propiciatório, que crê que o último eleito já entrou, que crê que não tem mais sangue propiciatório, não tem mais graça.
não tem mais misericórdia. Ou outros se inclinarem para poder crer naquela doutrina do William Souto Santiago, que crê que já estamos no milênio. Ou se eu tiver outro irmão que inclinar para essa tal de abertura, do grupo da abertura isolada da palavra que existe por aí, que crê que a vinda dos seus filhos já aconteceu, ou aceitar esse tal Salvador da Costa do Marfim, que é o Cabo Filipe. Então, qualquer irmão, qualquer irmã, família, pai, mãe, jovem, qualquer família que está debaixo do ministério e, de qualquer forma, o seu espírito começar a namorar essas doutrinas e assim ser assediada, e assim ir ao casamento disso, se tornar um com aquele corpo, triste porque sua alma foi arrebatada por aquele espírito, e alegre ao mesmo tempo, porque não deixei de ensinar sobre essas doutrinas. Não deixei de ensinar sobre essas doutrinas, sobre esses ismos. Então, estarei livre. Então, esse pregador disse para mim que o versículo 27, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Aí ele citou essa escritura para mim, o grupo dessa abertura da palavra, dizendo que isso aqui foi a segunda vinda. Bom, nós sabemos que o exato mesmíssimo ministério de Jesus Cristo, que foi há 2000 anos atrás, na Palestina, ele se repetiu novamente do mesmo exato mesmíssimo ministério aqui no Ocidente, através do ministério do sétimo anjo. Isso é sem sombra de dúvida. Não há nenhuma dúvida na minha mente sobre isso. Não há nenhuma dúvida, não há nenhum pequeno vacilo na minha mente, no meu coração, sobre isso. O mesmo ministério que surgiu, que apareceu há 2000 anos atrás, lá na Palestina, o ministério do Filho do Homem, aquele ministério que estava sobre Jesus Cristo, aquele mesmíssimo ministério apareceu nos nossos dias através do ministério do sétimo anjo para a era de Laodiceia, seu nome, William Marion Branham. Somente uma diferença. A diferença é que há 2000 anos atrás, Jesus era o próprio Deus. E aqui nos nossos dias foi a manifestação do próprio Filho do Homem. Amém? Foi a manifestação da palavra feito conhecido, manifestado. Então isso não tem nada a ver com a segunda vinda de Jesus. Isso aqui tem a ver com a manifestação da palavra feita conhecida, manifestada num corpo gentílico, que foi o irmão Branham, na qual estava nele o ministério do sétimo anjo, que estava incumbido também de revelar os mistérios de Deus que estavam ocultos e que foram dissolvidos e perdidos durante as eras da igreja. E também cumpriu o ministério de Elias na sua quarta manifestação, conforme está escrito em Mateus capítulo 17, verso 11, onde Jesus Cristo disse que esse mesmo espírito de Elias estaria aqui nessa última era, restaurando todas as coisas. Amém. Então não tem nada a ver com a vinda do Senhor. Só porque o relâmpago brilhou lá no Oriente e depois brilha de novo no Ocidente, os irmãos estão entendendo, irmãos? Isso foi a manifestação do Filho do Homem. A aparição, a manifestação, a vinda desse ministério. Então, está claro isso aqui. Isso aqui está claro, é evidente. Quanto à segunda vinda de Jesus Cristo, a segunda vinda de Jesus Cristo é uma vinda repentina. É uma vinda
repentina. A Bíblia diz que é uma velocidade de um abrir e fechar de olhos, num piscar. Amém? Amém. Num abrir e fechar de olhos, num piscar. Essa vinda não é a vinda do Filho do Homem, é a vinda do Filho de Deus. Amém, irmãos? Que nós o encontraremos nos ares. Nós recebemos na terra a vinda do Filho do Homem, o ministério da palavra, feito carne. Quem está entendendo? Mais lógico do que isso, eu não quero ser por você, irmãos. Mais definido do que isso, vou repetir. Aqui nos nossos dias, antes que o Filho de Deus nos receba nos ares, que é o arrebatamento, que é a sua segunda vinda, tivemos aqui a vinda do Filho do Homem. Quem está entendendo? Recebemos a vinda do Filho do Homem. Profeta, palavra, manifestada, feito conhecida. Porém, quando nós nos encontrarmos com Jesus Cristo nos ares, é a vinda do Filho de Deus. Quem está entendendo? Do Filho prometido. Então o que acontece? Suponhamos que esse pregador que estava pregando para mim, esse pastor, suponhamos que se eu não tivesse com bala na agulha, se eu não estivesse ancorado na palavra, se eu não tivesse amparado as mensagens, ele me ganharia com o seu pensamento. Quem está entendendo? Ele me ganharia com o seu pensamento. Assim como qualquer um de vocês. Chegam aí na cidade de Sarzedo, ou na cidade de Betim, na cidade te mostra um CD, te dá um CD, vai lá, ouve em casa. Depois você ouve, depois você me ouve, fala. Os irmãos entendendo? Aí você vai ver uma palestra, uma instrução tão coercitiva, tão maravilhosa, tão assim encaixativa, tão encaixadora, tão magnífica, tão assim complementar, e aquilo é apenas uma forma de assediar você. Quem está entendendo? Amém. E então você tem que ter o discernimento daquele espírito, tem que estar amparado naquilo. Em primeiro lugar, uma boa ovelha não vai receber isso sem primeiro falar com o seu pastor. Amém, irmãos? Não vai falar, não vai fazer isso sem falar com o seu pastor. A não ser que você pegue e fale assim, tudo bem, vou pegar, mas antes de eu ouvir, vou deixar com o meu pastor para ele ouvir primeiro. Ele vai ouvir, depois que ele ouvir, ele vai falar. Amém, irmão? Esta é a maneira certa da ovelha agir perante o respeito que ele tem pelo seu pastor. Então, o que acontece? Se eu não tivesse bala na agulha ali, se eu não tivesse ali preparado para dar a resposta adequada, eu cairia no seu pensamento. Por que você fala assim, pastor? Por que o senhor cairia no pensamento? Por que o senhor cairia no pensamento? Sabe por quê? Para cumprir Mateus 24. Que se fosse possível, enganaria o próprio eleito. Se fosse possível. Por quê, pastor? Por quê? Por causa da unção. É por causa da unção. Quem está entendendo? Amém. A Bíblia diz que seriam ungidos. Ungidos. Eles estariam ungidos com a coisa certa. Ninguém pode negar que essa mensagem aqui, a mensagem do profeta, ninguém pode negar que isso aqui não é verdadeiro. Ninguém pode negar. Isso aqui é verdadeiro. Porém, a Bíblia disse que falsos profetas surgiriam. Falsos pregadores. Seriam ungidos com a coisa verdadeira. Seriam ungidos com a coisa verdadeira. Tão ungidos que a sua pregação seria tão semelhante, tão parecida, tão assim aplicativa, que se possível for, aquele dom, aquele ministério te enganaria. Os irmãos estão entendendo? Então observe bem, o profeta Irmão Branham veio na mensagem Os Ungidos dos Últimos Dias, 46, e diz assim: se levantarão falsos cristos e falsos ungidos, com a coisa verdadeira. Porém, são falsos profetas disso, mestres falsos disso, que é o que faria um homem querer ser um falso mestre de algo que é verdade. Irmão, a pior coisa que tem é um falso mestre ou um falso pregador mantendo na mão a coisa verdadeira. Suponhamos aqui,
Vamos supor, se eu estivesse aqui em cima do púlpito, como eu estou aqui agora, pregando uma mensagem, pregando uma doutrina que não existe na Bíblia. Por exemplo, uma doutrina que foi inventada em Roma, que é a Trindade, a Santíssima Trindade. A crença, a fé nas três pessoas distintas, formando um Deus. Eu estaria em cima do púlpito, pregando isso com a Bíblia que é verdadeira na mão. Ninguém pode negar que a Bíblia não é verdade de Deus. Mas a unção estaria tomando o que é verdadeiro para ensinar o que é errado. Assim também é a mensagem. Tem muitos ministérios ungidos, que a unção é verdadeira, mas o ensinamento é falso. O ministério é verdadeiro, a unção é verdadeira, mas o ensinamento é falso. E o profeta disse que não é para você se preocupar com a unção. Não é para você se preocupar com a unção. Ele disse não, que o mesmo falso e o mesmo verdadeiro tem a mesma unção. E o profeta disse que não é para você se preocupar com a unção, com o barulho, com o movimento. Você tem que se preocupar com a doutrina. Amém. É com a doutrina que você tem que se preocupar. Não é com a unção. Ah, fulano e tal tem uma unção para pregar? Tem. Deixa eu ver o que ele está ensinando. Ah, mas fulano e tal, quando sobe no púlpito é um trovão. É mesmo? Deixa eu ver qual é o seu ensinamento. Ah, fulano de tal, quando sobe no púlpito, o povo chega a arrepiar. É mesmo? Isso é unção. Deixa eu ver qual é o seu ensinamento. Então o irmão Branham disse, não se preocupe com a unção, se preocupa com o ensinamento. Amém. Se preocupa com a doutrina. Qual é a doutrina que ele está entregando? Qual é a doutrina que aquele ministério está fornecendo? Agora, se vai cair raio, se vai aparecer coluna de fogo, se vai aparecer uma nuvem na igreja, se vai saltar, se vai pular, se vai gritar, não importa. A unção não tem problema. O problema está no ensinamento. Amém. Os irmãos entenderam? O problema não é a chuva que cai. O problema é a enchente que leva. Quem está entendendo, irmãos? A chuva que vem não é o problema. Precisamos de chuva. E a chuva cai para bons e maus. Assim cai para molhar o trigo e cai para molhar o joio. A chuva não é o problema. A chuva não é o problema. Se nessa região aqui, do Vale do Paraupé, fica mais ou menos 6 meses sem chover, o povo já começa a clamar. Aí quando vem uma chuva forte, a chuva não é o problema. O problema é os alagamentos. Casa caindo. Então o problema não é a chuva. Quem está entendendo, irmãos? Assim também o problema não é o Espírito Santo. Não é a unção que está descendo sobre o pregador, sobre o ministério. É a pregação, o ensinamento que ele está dando ao povo. Porque a igreja não bebe unção. A igreja bebe a palavra. Quem está entendendo? Então, o irmão Branham está dizendo assim, vejam bem. Aí ele diz o seguinte, veja. Agora, quando chegarmos nos quantos momentos, quero mostrar para eles. Falsos ungidos estão sendo ungidos com a coisa verdadeira. Então, veja bem. O Espírito seria tão parecido que, se possível for, enganaria o próprio eleito. Agora, presta bem atenção. Como que esse versículo 27 de São Mateus 24 é a vinda do Senhor? Como? Como pode ser se o 26 e o 25 falam outra coisa? Quando disserem que ele está aqui, no interior da casa, não saiais. Quando disser que ele está lá no deserto, não acrediteis, porque não é assim. Não é assim. Existe uma forma. Existe uma maneira. O Senhor Deus desceu aqui e manifestou a palavra. Não foi o Senhor que desceu, irmãos? 1 Tessalonicenses 4, versículo 16. O Senhor descerá do céu com alarido e com voz de trombeta, com voz de arcanjo e trombeta de Deus. A primeira é alarido.
Se o Senhor desce com alarido, isso é segunda vinda? Jesus, quando vem, não vem pregar. Jesus, quando vier, vai arrebatar a igreja nos ares. Ele não vai pregar para a igreja. Ele não vai pregar para a igreja. Então, o Senhor desce. E Jesus, quando vem na segunda vinda, ele nem desce na terra. Nós encontramos com ele nos ares. Nós encontraremos com ele nos ares. Quem desce na terra, o Senhor desce. Desce aqui com alarido, que é a própria mensagem. Mas esse alarido é por meio de um profeta. Não é por meio de uma igreja. Não é por meio de um bispo. É por meio de um profeta. Então, nesse homem chamado William Branham, filho do homem, revelou-se nele o filho do homem. Quando os 7 selos estavam sendo revelados, nós tivemos aqui novamente o brilho que brilhou no Ocidente, brilhando no Oriente, brilhou aqui no Ocidente. Amém? Amém. Agora, presta bem atenção. Os falsos cristos saem exatamente depois disso. Depois de uma coisa verdadeira. Quem está entendendo isso? Presta atenção. Não existe essa. As pessoas, sabem, existe um tempo no ministério do pastor, seja de qualquer pastor, existe um tempo no ministério do pastor que ele é menino. Depois ele começa, então, a ficar mais jovem, de repente começa a ficar mais adulto, de repente fica bem mais, entendeu? Um ancião. Então, qualquer ministério para isso. Então, existe uma situação entre os ministérios dividindo a mensagem. Por exemplo, primeira etapa, segunda etapa, terceira etapa. Aí é o seguinte, se eu tenho alguma coisa concernente à terceira etapa, eu vou ignorar aqueles que estão parecendo que estão nas primeiras duas, na primeira e segunda. Gente, a primeira e segunda etapa, isso foi no ministério de Mombrana. Tem primeira e segunda etapa para o ministério? Eu chamei as pessoas aqui, orei por elas, e os demônios, e câncer caiu. Eu chamei alguém na fila de oração e olhei e descobri os mistérios que estavam escolhidos no seu coração? Os segredos? Não, isso não é para mim, isso não foi para mim, isso foi para o profeta, amém, irmão? Isso foi para o mensageiro. Aquele ministério lá de primeira e segunda etapa. Aquele ministério lá de primeira e segunda etapa. Irmão, não tem primeira e segunda. Primeira e segunda etapa são ministérios são etapas no ministério do 7º anjo. Não são etapas no meu ministério de nenhum pastor. Nós só temos uma etapa, receber pela palavra. Para nós não tem esse negócio, você está pregando mensagem de primeira etapa, toda a mensagem de Mombrana é a mensagem de Deus. Não existe essa, você está usando as mensagens dos céus, você está usando as mensagens dos céus e depois do céu, não existe isso não. Toda a mensagem é Deus. Toda a mensagem é Deus. Deus não é assim, magrinho, depois fica mais gordo, depois fica gordão. Não, Deus é Deus. Falando de tal, é pregador de primeira e segunda etapa. Que é isso, gente? O ministério de fulano é ministério de primeira e segunda etapa. O que mensagem está usando? Do profeta. Então é tudo de Deus. Então é tudo de Deus, a mensagem de Deus. Desde a primeira gravada até a última, tudo é Deus. Então, vejam bem. Então, o que eu devo saber da primeira etapa? O que eu sei do ministério de Mombrana foi para poder curar os enfermos. Claro, isso era um mensageiro. A segunda etapa, conhecer os segredos dos corações. Terceira etapa, abertura da palavra. Isso é o que eu sei. Agora isso tem que ter em mim? Eu tenho que ter essas 3 etapas? Isso foi para o mensageiro. Isso foi para o mensageiro. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Eu, como crente dessa mensagem, tenho que aceitar isso, tenho que crer nisso.
Assim como você tem que crer nisso. Não que tenha que fazer isso em você. Não que isso tem que ser feito em mim, tem que ser feito em você. Não, isso foi um ministério para um homem, isso foi para um ministério. Não vai haver isso mais em ministério algum. Não vai haver entre os gentios um ministério igual do irmão Branham, não vai haver. Não haverá. Não haverá outro avivamento, a não ser com os 2 profetas, que depois que a noite foi levantada, aí sim haverá outro avivamento. Mas fora do que passou, não. Haverá uns respingos, diz o irmão Branham, pingando aqui, respingando ali e tal, mas não o exato mesmíssimo ministério do irmão Branham. Então, esses espíritos interpretativos, que vêm sendo adicionados por meio de ministérios, então tivemos aqui a coisa verdadeira. Você observa bem que um falso Cristo, para ele existir, tem que haver primeiro o verdadeiro Cristo. Quem está entendendo? E o irmão Branham disse que aquele anjo forte de Apocalipse 10, foi o anjo do Senhor, que é Cristo mesmo. Ele disse que aquele anjo forte que desceu em Apocalipse 10, descendo com o livrinho aberto na mão, para o mensageiro na terra revelar, que é o irmão Branham, ele disse que aquele anjo forte é Cristo. Quem está entendendo? Amém. Por que tinha que ser Cristo? Porque Cristo quer dizer ungido. E Cristo desceu para ungir o corpo da terra. Desceu para ungir aquele corpo. Amém. Glória. Os irmãos entendendo? Aí tivemos a coisa verdadeira. E agora, de onde saem as falsos cristos? As falsas interpretações. Então, nenhum ungido possa tirar a sua interpretação se aquela interpretação não veio de uma coisa verdadeira. Quem está entendendo? Então, observe, surgirão falsos cristos e falsos profetas. Cristos são ungidos e falsos profetas são ensinamentos. Veja, todos sabemos que a entrada de demônios e espíritos sedutores nessa última era foi apoderar-se de ministérios com mentes abertas. Vejam aqui, presta atenção para cá. Veja bem. Presta atenção no que eu vou dizer. Nenhum demônio, nenhum espírito sedutor, nenhuma falsa doutrina, ela não começa primeiro, se não for na mente. Ela é concebida na mente, através de uma semente. Depois que essa semente é concebida na mente, ela é levada para aqui, para cima do púlpito. E aquele espírito tem que usar, não é o ministério diácono, não é o ministério lidicântico, não é o ministério de ninguém mais, a não ser o ministério do pastor. Ele usa o ministério do pastor. E aquele espírito, aquela doutrina, ele vai alimentar as pessoas. Vai alimentar as pessoas com aquele espírito. Já não é mais o Espírito Santo. Já não é mais o Espírito de Cristo. Agora passou a ser o Espírito do Anticristo. Porque Anticristo significa antipalavra. Aqui está entendendo, irmãos? Então esses espíritos, eles passam em cima do púlpito. Ele apodera-se de ministérios com mentes abertas, férteis, porque um demônio é um espírito. Mas quando ele vem como transfiguração, como anjo de luz, ele toma as propriedades que tem aquele ministério. Por exemplo, quando Satanás quis colocar sua semente no Éden, ele pegou as propriedades que a serpente tinha. Quem entende, irmãos? Ele pegou as propriedades que a serpente tinha. E tudo que a serpente tinha é exatamente aquilo que o diabo queria que fizesse. Então, quando Satanás olha para certos ministérios e vê quão imponderáveis eles estão, quão oscilantes eles são, então Satanás chega perto. E o profeta diz na mensagem nova que chegou agora, diz o seguinte: quando alguém está tentando interpretar algo que não pode ser interpretado, Satanás está bem ali para poder dar um empurrão. Bem ali perto para te dar um empurrão. Então a melhor coisa a fazer é fique com a palavra. Amém. Fique com o que está escrito. Amém. Aí, veja bem,
apoderar-se de ministérios com mentes abertas, férteis e com uma alta inclinação de sabedoria demoníaca, cuja porta de entrada são ministros que perderam sua primogenitura aos interesses simples e verdadeiros da mensagem e foram cativados por outros ministérios também assediados pelo diabo, cujo ministério é ir atrás de suas teofanias caídas, que só podem ser encontradas através de ministérios que revelam seus desvarios e são rendidos a espíritos que se transformam em anjos de luz. Anjos de luz, luz quer dizer revelação. Anjos de revelação. E tomam as mensagens do profeta, assim como a serpente tomou a mensagem que estava na mão de Adão, a mesma na qual Deus havia dado, apresentou a Eva, igreja, no qual convenceu a Eva que seu marido estava atrasado na mensagem, na luz. Quem está entendendo? Isso é duro, não é? Isso é muito duro. Estava atrasado na mensagem, na luz, revelação. E o apresentara com mais espiritualidade e dando uma razão a Eva a não permanecer com a mensagem da forma original entregue. Dando uma razão a Eva de não permanecer com a original. Os irmãos estão entendendo? Vocês entenderam esse pedacinho aqui? Amém. Os irmãos compreenderam? A mensagem está na mão de Adão. A mensagem está na mão de Adão. Está na mensagem na mão de Adão. Então a serpente tomou aquela mensagem, está na mão de Adão, tomou aquelas mesmas palavras que Deus entregou para Adão, e então apresentou a Eva, no qual convenceu a Eva que seu marido estava atrasado na mensagem, na luz, e apresentara com mais espiritualidade e dando uma razão a Eva a não permanecer com a mensagem da forma original e entregue. Qual foi a razão? Qual foi a razão que a serpente apresentou para Eva? Eva, você parou na primeira e segunda etapa. Você tem que conhecer mais. Você tem que conhecer mais. Sua luz está morta, sua luz está pequenina. Até quando você vai ficar repetindo a mensagem o tempo todo? Até quando você vai ficar aí, ó, só repetindo isso, só repetindo? Aí vem Paulo dizer, eu nunca canso de dizer as mesmas coisas. Amém. Até quando você vai ficar repetindo a mesma coisa? Eva? Até quando? Vamos mudar essa mensagem um pouquinho? Vamos mudar um pouquinho? Vamos dar mais conhecimento? Você quer mais conhecimento? Aumenta mais o seu conhecimento. Você tem capacidade para isso, Eva? Você tem capacidade para mais conhecimento. O cavalo amarelo, morte, está cavalgando na mensagem por meio de ministérios que atendem à comichão dos ouvidos. E assim vem com a mensagem Deus nas mãos, com a mensagem, porque a mensagem é Deus, amém? A mensagem é Deus, na forma de palavra. Assim vem com a mensagem Deus nas mãos, assim como a serpente veio com a mensagem. Sim, a serpente não negou a Deus. A serpente não negou o que o mensageiro Deus tinha falado, mas tentou melhorar e a dar um pensamento mais sobressaliente do que o que Deus tinha dado, colocando um desejo desenfreado em sair da simplicidade da mensagem, pois Satanás foi o primeiro no céu a não se conformar com o que Deus tem colocado e permanecer com sua primeira palavra. E Satanás não gosta e nunca aceitou ficar com a primeira avaliação de Deus. Satanás sempre quer introduzir a sua. Quem está entendendo? Amém. Talvez muitas pessoas e até crentes, e por que não ministros, tomam Mateus 24, como um espírito de falsos ungidos e falsos profetas que vem trazendo as suas apresentações doutrinárias, pela qual, se possível for, enganaria o próprio eleito, pensando que essas alegações, que esses algozes pregadores seriam ministros denominacionais. E não são. Todos nós sabemos que eles não têm nada com que se apresentar para ao menos tentar enganar. Não tem. O que o batista, metodista, presbiteriano, católico tem para te oferecer para tentar te enganar? O que ele tem? O que os denominacionais, maometanos,
que o budista, o espiritismo, a doutrina da Assembleia, a doutrina pentecostal tem para te oferecer para tentar te enganar? Nada. Não tem nada. Eles não têm nada por que se apresentar, para ao menos tentar enganar. Pois nem mensagem eles possuem. Como o pregador serpente a possuía. A serpente possuía. Mas onde estão essas doutrinas? Quando o primeiro parecer, fora do parecer de Deus, apareceu. Você entendeu isso aqui? Vou repetir. Quando o primeiro parecer, fora do parecer de Deus, apareceu, não foi no inferno, foi no céu. Quando Satanás, por meio do seu pregador serpente, veio com uma doutrina razoável, não foi fora do Éden, foi dentro do Éden. Moisés não teve que lidar com doutrina no Egito, mas foi quando saiu de lá, dentro da mensagem. No tempo do apóstolo Paulo, primeiro mensageiro para a era, de onde são as doutrinas? Os erros doutrinários? Pois não nasceram de fora, nasceram de dentro, surgiu. E a palavra surgir, Mateus 24, significa levantar do meio. E surgirão, isso quer dizer, levantarão-se do meio. De onde surgiu cada doutrina depois de Lutero? Após o Wesley, após os pentecostais, após a mensagem do sétimo anjo. Quem é o louco de não entender que todos os ismos nessa mensagem veio a aparecer e a surgir e a partir de ministros e ministérios que conviveram e estiveram com o irmão Branham? E hoje todos esses ismos são filhotes, são filhos mais novos dos ismos mais velhos. Esse cujo Deus é o ventre. Vejamos aqui alguns ismos no Brasil. Doutrina do retorno isolado do irmão Branham, na qual creio que o irmão Branham deve vir numa ressurreição isolada, para mais um brado trazer a revelação dos trovões. que coisa. Doutrina osmarina, ou o osmarismo, que vem com um pacote de vírus, como graça terminada, o último eleito já entrou, o novo nome de Jesus é grande, que acabou o tempo, propiciação, e que o próprio Osmarildo é o Joãozinho que comeu o livro e que tem agora o ministério de reprofetizar tudo que o irmão Branham profetizou. Que coisa, irmão. E tem gente para crer nisso, irmão. E tem pessoas para aceitar isso. E defende, irmão, você precisa ver. E tem pessoas que defendem. Não estou falando a vocês? Todo espírito que levanta, doutrinariamente falando, tem que ter um espírito para dar água para o espírito. Tem que ter. Satanás nunca fica sozinho, como Deus também nunca ficou. A doutrina do aberturismo, suposto grupo da abertura da palavra, que diz que agora de 2007 para cá, que a palavra foi aberta para eles. A palavra foi aberta de 2007 para cá, irmão? E se tivesse acontecido o arrebatamento antes disso? Estava todo mundo perdido? Hã? O grupo diz que a abertura da palavra para eles foi agora, a partir de 2007, que foi aberta para eles a abertura da palavra. Sendo que nós entendemos e sabemos que a abertura da palavra foi os 7 selos. Então, quer dizer, então, se tivesse ocorrido entre 63 até o ano de 2007, se tivesse ocorrido o arrebatamento, por não entender que a palavra tinha sido aberta, não ficaria para trás. Meu Deus, isso é uma loucura. Isso é uma loucura. O grupo do aberturismo, suposto grupo da abertura da palavra, que diz que agora de 2007 para cá é que a palavra foi aberta para eles, no qual interpretam que lá no Monte Pôr do Sol se deu o cumprimento da segunda vinda de Jesus Cristo, no qual fazem uma salada, uma confusão com a aparição de Cristo e a vinda do Senhor Jesus, no qual alegam que a nuvem formada por 7 anjos, formando o rosto de Cristo, foi a vinda, tirando eles assim um mistério ou um segredo que somente Deus eterno guarda para ele.
Como é que eles podem tirar isso de Deus, hein? Como é que eles podem tirar isso de Deus? Como é que eles puderam tirar isso de Deus? Sendo que é um segredo que só Deus guarda com ele. Porque daquele dia e hora ninguém sabe. Como que eles tiraram esse segredo? Será que eles foram muito particular para Deus? A doutrina do dualismo, dualidade, que faz outra salada com os títulos e ofícios do Senhor Jesus Cristo, dando personalidade, seres, no qual interpretam que Deus é um ser e seu Filho Jesus Cristo é outro ser, no qual negam em absoluto que tudo e todos são a mesma pessoa. A doutrina de que o milênio já está em atividade, no qual é os milenaristas, com hospitais e manicômios e presídios, tudo aqui junto. Com hospitais, manicômios, presídios, assassinatos, de adultério, prostituição, no qual uma dessas citadas até eles cometem. Casar 2, 3 vezes, 2 mulheres, 3 mulheres vivas ao mesmo tempo. A doutrina do falso salvador e profeta chamado Caco Filipe, da Costa do Marfim, queimador de Bíblias, de mensagens, cujos seguidores que vierem da mensagem, na qual eles chamam de branistas, e se aceitarem o tal profeta chamado Caco Filipe, serão submetidos a um novo batismo para a restituição, no qual diz ser o mensageiro que possui o clamor da meia-noite. Que coisa! O clamor da meia-noite é a mensagem. E à meia-noite eu ouvi o grito. Olha o alarido aí, gente. E à meia-noite eu ouvi o grito. Aí vem o esposo. Quando diz assim, olha, presta atenção, olha para cá. E à meia-noite eu ouvi o grito. Aí vem o esposo. Gente, isso aqui é eu que estou dizendo. Aí vem. Aí está, é diferente. Aí chegou, é diferente. Mas quando eu digo aí vem é uma coisa. Aí está é outra. Exato. Se eu disser que aí está, é mentira. Verdade, meu Deus. Aí vem, está desde 33, ó. Aí vem. É a mensagem. Mas se eu mudar o discurso, aí está errado. O aí vem, à meia-noite eu vi o grito, aí vem. Esse aí vem só termina quando a noiva for levantada. Só termina quando a noiva for encontrar com o noivo nos ares. O aí vem só termina aí. Fora disso é espírito. É claro e evidente que existem mais desses espíritos, mas esses que eu apontei agora são os picos maiores possuidores de literaturas nas mãos, vindo com a bandeira da mensagem, usando o profeta como escudo de suas interpretações, possuindo quadros, coluna de fogo em suas igrejas, quadro da nuvem, literaturas do profeta, áudios do profeta, e com tais ministérios, cujo assédio incrível, pois suas teorias são uma coisa que chama a atenção, pois na verdade parecem verdadeiras suas alegações, parecem até que se harmonizam, mas é um espírito enganador, nicolaíta, proselitista. Não caiam na conversa e nem participem de seus manjares, pois se caírem e aceitarem, provam que vocês estarão no mesmo espírito, batizado na mente com suas doutrinas. Oh Deus! Os irmãos estão entendendo? Por isso que o pastor está aqui para isso. Isso aqui era para ter pregado domingo, como eu tinha falado para o irmão Léo. Não tem ensinado aqui no domingo, com a igreja quase toda, mas sempre chega visitante e às vezes a gente tem que dar a ele um motivo para ele tentar voltar novamente. Os irmãos entendendo? E a gente, é claro que a gente não pode ser dirigido por nós mesmos, mas dirigido pelo Espírito Santo. Mas isso aqui é uma coisa doméstica, uma coisa entre os domésticos na fé. Amém? É coisa para os que já estão na mesa, para os que estão já na mesa, que não precisa pedir a cadeira para sentar, pedir a licença, já vem sendo uma mesa. Mas visitante não faz assim, visitante não vai sentando, visitante pode sentar, espera a gente mandar. Amém, irmãos?
Mas os domésticos na fé não. Já chega e senta. Então, o pastor, o profeta diz na mensagem Divindade Explicada, é isso mesmo, Divindade Explicada, o profeta diz, o pastor tem o direito de saber que tipo de alimento a ovelha sua está alimentando. Ele tem o direito de saber qual é o tipo de alimento que você está alimentando. E qualquer membro, no meu ministério, qualquer membro, seja na internet, seja onde for, que ele estiver lá, comendo algum manjar lá, e que ele não passa pelo filtro do ministério do pastor primeiro, e depois cai uma cilada, em primeiro lugar, desrespeitando o ministério do pastor local. E depois cai em contradição, e depois talvez vem querer no meu escritório, mas pastor, eu encontrei com isso aqui, o pregador falou com isso aqui. Isso não saiu de mim aqui. Os irmãos entenderam, irmãos? É aí que os problemas começam, é aí que os problemas se iniciam. Então, quando a gente, por exemplo, a gente chega numa maturidade ministerial, numa maturidade como a gente está chegando, né? Então, em qualquer ministério, há um tempo que aquele ministério ele é um menino, ele começou, depois ele começa a ficar jovem, depois ele começa a ficar adulto, depois tem experiência, em qualquer estado, em qualquer lugar. Quem está entendendo, irmãos? A maneira de você ver seu casamento hoje não é a maneira que você viu no primeiro ano, no primeiro mês. É diferente. Os irmãos entenderam? Então tem um período assim. Só que aí existe um lado contrário. Porque vejam bem, um certo pastor, no grupo do WhatsApp, ministro, eu estava atacando. Quando eu falo atacando, tem gente que entende mal. Denunciar uma doutrina é diferente de estar fazendo outra maneira. Denunciar uma doutrina é uma coisa. Denunciar o doutrinador é outra. Quem está entendendo? Denunciar uma doutrina é uma coisa. Denunciar o doutrinador é outra. Eu estava falando acerca do retorno. E um homem bem velho na mensagem, bem velho, chegou para mim e disse assim, eu vi aqui na sua foto, aqui no seu perfil, que você parece um homem novo. E eu já tenho uns 40 anos, 42 anos de mensagem e tal. Eu falei assim, escuta, quem foi que denunciou os velhos lá no tempo de Paulo? Não foi Timóteo, não? Quem é que deu problema para Moisés? Foi novo ou foi velho? Então, quer dizer, as pessoas... Tem um carro. Então, quer dizer, as pessoas fazem coisas... Então, às vezes as pessoas fazem coisas e não procede, não tem aquele procedimento. Então, irmãos, seja qualquer irmão, qualquer ministério, seja qualquer, nós estamos aqui preparados. Amém? Você está preparado, você está sendo avisado, você está sendo doutrinado, você está sendo vacinado. De qualquer forma, ninguém aqui, eu, por exemplo, como ministro, não estou criando uma muralha, um muro. Não, de forma alguma. A gente está criando uma barreira na qual o ministério se importa com as almas. Amém? Amém? A qual se importa com as almas. Às vezes eu conheço o ministério, presta atenção, eu conheço o ministério que está sofrendo, pastores aqui perto do campo, sofrendo por falta de humildade. Como ele não tem condições de mostrar para a igreja, elaborar, trazer algo para a igreja ficar. Como ele não tem condições, mas também não tem humildade, por outro lado, para pedir uma ajuda. Não tem humildade para pedir uma ajuda. E lá na cidade dele, a igreja estava só, entendeu? Aceitando espíritos, demônios, doutrinas erradas. Então, quer dizer, ninguém está colocando aqui um chip, uma tornozeleira espiritual no calcanhar de ninguém aqui. Ninguém está colocando aqui uma muralha, uma tornozeleira para te monitorar. Não. O Espírito Santo está aqui nos monitorando. Amém. O Espírito Santo está aqui. E se algum irmão daqui, no meu ministério, cair em alguma cilada doutrinária lá fora, e eu ver que não tem jeito mesmo de tirá-lo,
Pelo menos minhas mãos estão lavadas, estão limpas, porque não deixei de anunciar o conselho de Deus. Vamos ficar de pé. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado. Vamos agradecer a Deus. Aleluia. Obrigado. Senhor nosso Deus, Aleluia. Pai Celestial, estamos agradecidos ao Senhor por mais essa porção da Tua palavra. Isto é algo esclarecedor para nós. Isso traz um esclarecimento. E nós somos protegidos, Pai. Nós não precisamos da proteção humana, mas divina. Porque a igreja não é do ministro. A igreja é do Senhor. Mas o Senhor colocou ministros para apacentar. Oh Deus, abençoa teu povo. Abençoa que nenhuma alma no espírito, Senhor, possa ser arrebatada com algum tipo de doutrina e ensino qualquer. Estamos aqui vacinados com a tua palavra. O Senhor nos deu essa capacidade. Obrigado, Pai, no nome do Senhor Jesus, e aos irmãos na voltar dos seus lares, que nenhum mal suceda pelo caminho, mas que o Senhor seja o seu ajudador, no nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe a todos, até domingo, se Deus assim permite. Deus abençoe.